O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, ele desenvolve uma autêntica cristologia, porque ele vai retratar a pessoa de Jesus evocando a visão das duas naturezas, a divina e a humana. O apóstolo João, que teve a oportunidade de evidenciar em Jesus características que indicavam a união hipostática, ele revelou-nos no quarto evangelho ser Jesus o Logos divino, ou seja, o Verbo de Deus, a palavra viva, que se fez carne, nascido de mulher, concebido no ventre de uma virgem pelo poder do Espírito. Mas por que João ele se preocupou tanto em enfatizar Jesus como Filho de Deus? Por que João ele se preocupou tanto em enfatizar a encarnação de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo? Para nós entendermos isso, nós precisamos olhar para o contexto em que o apóstolo João estava inserido quando escreveu aquele que nós conhecemos como o quarto evangelho. E aí, com base no contexto histórico e nas informações colhidas dos pais da igreja, nós vamos descobrir que nos primeiros três séculos da era cristã, uma doutrina herética chamada gnosticismo, com suas várias formas e ramificações, ameaçou e muito a Igreja do Senhor, no que tange a ortodoxia acerca de Jesus Cristo. Para nós termos uma ideia, no século passado, no século XX, mais precisamente em 1945, foram encontrados quase uma biblioteca inteira de inscritos gnósticos, datados ali do quarto século depois de Cristo. Isso em uma localidade chamada Nag Hammadi, em uma região camponesa do sul do Egito. E partindo desses documentos e de informações colhidas dos pais da igreja, os estudiosos eles têm conseguido reconstruir as fases iniciais dessa filosofia religiosa que nasceu ali no mundo helenista, na mesma época do cristianismo. É bem verdade que o gnosticismo ele só vai se tornar um movimento religioso, organizado e definido no segundo século. Mas já no primeiro século é possível encontrar, ainda que em fase embrionária, as sementes dessa perigosa doutrina, que o apóstolo João, quando estava ali na cidade de Éfeso, no final do primeiro século, quando ele estava ali pastoreando a igreja de Éfeso e sendo responsável pelas igrejas ali da Ásia Menor, ele teve que enfrentar de forma firme, com base nas Sagradas Escrituras, os adeptos dessa perigosa doutrina. Doutrina essa que tinha como base o conceito, o pensamento dualista, derivado da filosofia grega neoplatônica, que fazia a seguinte afirmação: o espírito, a alma, é essencialmente bom, ao passo que a matéria, o corpo, é essencialmente má. Esse era o pensamento dos gnósticos, que bebiam dessa água da filosofia neoplatônica, da filosofia grega neoplatônica. E o que fazia com que eles chegassem a essa conclusão? E o que fez com que eles chegassem a essa conclusão? O que fez com que eles chegassem a essa conclusão foi a observação do mundo físico. Quando eles olhavam o mundo físico, esse mundo em que nós vivemos, e via nele violência, guerras, doenças, desastres naturais de todos os tipos, terremotos e outros males,
que fazia com que eles concluíssem, chegassem à conclusão de que esse mundo físico era uma criação de um Deus inferior, de um Deus demoníaco, de um demiurgo, de um Deus ignorante. E que por isso as pessoas elas deveriam ser levadas a compreender a realidade verdadeira da existência para que pudessem ter as suas almas salvas desse mundo material corrompido criado por esse demiurgo. Então, com base nessa conclusão, para os gnósticos, a salvação ela consistia na libertação da alma do corpo, ou seja, a alma se libertar da prisão que é o corpo. O espiritual libertar-se do material. E uma vez livre, retornava para sua origem, que é Deus. Agora, como era possível alcançar essa libertação? Como alcançar essa libertação? Essa libertação só poderia ser alcançada através de um conhecimento especial, adquirido. Um conhecimento secreto, místico. Pois somente a partir do momento em que a pessoa alcançava, adquiria esse conhecimento, é que a sua alma se tornaria livre do invólucro, da prisão que é o corpo, e poderia fazer esse retorno ao divino. E aí alguém pode perguntar, mas como adquirir esse conhecimento? Como adquirir esse conhecimento especial, místico, secreto, libertador? Segundo os gnósticos, esse conhecimento era adquirido através do Redentor Cristo, que havia sido enviado pelo Deus verdadeiro. E aqui está o ponto de controvérsia, de conflito entre essa doutrina herética e a revelação bíblica de quem é Jesus Cristo. Porque, apesar do gnosticismo antigo, ele não ter uma cristologia unificada, ou seja, ele não ter uma crença única de quem é Jesus Cristo, eles possuíam algo em comum, que era o docentismo, que é a negação da humanidade plena de Jesus. O docentismo negava que Jesus teria sido um ser humano, que o Cristo teria encarnado, teria se humanizado. Então, eles defendiam que o Cristo teria sido uma emanação enviada por Deus para ensinar uma sabedoria secreta sobre a divindade, nas pessoas que estavam prontas para receber esse conhecimento. E Jesus teria sido uma aparência que o Cristo, essa emanação divina, teria assumido para cumprir essa missão. Ou seja, eles negavam veementemente a encarnação de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo. Eles negavam o fato de que Jesus teria sido enviado, teria sido o Filho de Deus enviado, o Verbo eterno, encarnado, tomado a forma de homem. O que eles defendiam é que a aparência de Jesus teria sido uma aparência ilusória, que as suas emoções, as suas dores teriam sido ilusão.
que ele não teria encarnado de fato. E com isso, com esse ensino, eles negavam o nascimento virginal, negavam a crucificação e morte e a ressurreição. É por isso que o apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira epístola, ali no capítulo 4, versículo 3, que foi escrita no mesmo período em que essa doutrina estava se disseminando, ele faz a seguinte afirmação: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Claramente um confronto a esse pensamento gnóstico que estava permeando, se infiltrando nas igrejas ali da região da Ásia Menor, ali no primeiro século, levado esse pensamento que estava sendo disseminado pelos falsos mestres e confundindo o povo. Falsos mestres como, por exemplo, Cerinto, que negava o nascimento virginal de Cristo e difundia, defendia o docentismo. O empenho foi tamanho, queridos, com relação a essa doutrina, a disseminação dessa doutrina herética, que o gnosticismo antigo, o gnosticismo do primeiro século, chegou a ser confundido com o cristianismo genuíno. Havia cristãos que não conseguiam distinguir o cristianismo verdadeiro do gnosticismo. E aí é que a gente vai entender o porquê o apóstolo João, ele escreve passagens como aquela que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão "e o Verbo se fez carne", ela significa que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que no princípio era o Verbo, a palavra viva, o Logos, ele encarnou, vindo como homem, se identificando com o gênero humano, assumindo a natureza humana em toda a sua completude, assumindo corpo, alma e espírito. Veio na pessoa do homem Jesus, habitou entre nós, e refletindo toda a glória do unigênito do Pai. Até porque ele era o próprio Deus encarnado, o Emanuel, que veio e tabernaculou no meio de nós. E o apóstolo João, que ele havia visto, convivido, tocado nele, abraçado, que havia conversado com ele, que havia sido discipulado por ele, e visto todos os seus milagres que indicavam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, ele, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 1 e 2, ele vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Um outro ponto que deve ser salientado aqui é que a palavra
que se traduz para verbo no grego, é logos, que significa a palavra. Mas, na filosofia grega, o logos, ele é o princípio da razão que governa o mundo e que rege a beleza e a ordem do universo. Mas é impessoal, pois é uma ideia. E o apóstolo João, em seu prólogo, ele confronta esse entendimento quando ele afirma, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que o verbo, o logos, a palavra, ela é viva. O Criador do universo, o Criador do mundo. E ele é pessoal, porque ele é, além dele ser a luz que ilumina todos os seres, ele encarnou, tabernaculou e viveu entre nós como homem. E todos aqueles que creram nele puderam ver a revelação perfeita do Deus Pai. Então, é por isso que João, naquele que nós conhecemos como o quarto evangelho, né, ele escreve evocando a divindade de Jesus, evocando ser Jesus o Filho de Deus, enfatizando ser Jesus o próprio Deus, né, o Emanuel. Porque João, ele conviveu, né? João, assim como os demais apóstolos, e viu as evidências de que Deus, ele encarnou e viveu no meio dos homens. Tá bom, queridos? Que Deus continue abençoando você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí no seu comentário, deixa aí a sua curtida, né, o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, a sua família, seu ministério. Um forte abraço e até a próxima.